Bom, nós recebemos muitas perguntas a respeito da fisioterapia para a reabilitação da incontinência urinária depois do tratamento do câncer de próstata. Mas você sabe exatamente como é que a fisioterapia funciona? Quando ela deve ser indicada? Quais são as formas de fisioterapia? Né? Qual o momento ideal, antes, depois da cirurgia? Como é feita a fisioterapia? Então, a ideia desse vídeo é responder algumas perguntas enviadas aqui pelo nosso site e você pode facilitar a navegação pulando direto para a pergunta que interessa a você na descrição aqui embaixo desse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno Benigno, sou médico urologista e oncologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e diretor da clínica UroOnco. É um prazer estar com você, fique comigo até o final desse vídeo. Bom, a primeira pergunta enviada é como a fisioterapia pode ajudar no tratamento de homens com câncer de próstata. Bom, a fisioterapia ela é considerada um tratamento auxiliar, adjuvante. Então ela pode auxiliar fazendo com que os homens que vão passar pelo tratamento tenham mais força na contração do esfíncter urinário, que é o esfíncter, que é um músculo que fica embaixo da próstata, entre a próstata e o pênis, internamente, e que evita com que nós percamos urina durante o dia, quando a gente tosse, quando a gente espirra ou quando a nossa bexiga está muito cheia. Então a fisioterapia ela pode usar técnicas que vão aumentar a consciência corporal desses homens e aumentar a força de contração desses músculos. E o que esse homem vai colher, na verdade, é uma recuperação da continência urinária mais rápida após a retirada da próstata ou mesmo da radioterapia. Então a próxima pergunta é como a fisioterapia ajuda a melhorar a incontinência urinária após a cirurgia? Bom, então eu já falei para vocês a primeira forma de ajudar, que é antes da cirurgia nós já começarmos essas sessões de fisioterapia. Ela ajuda também auxiliando o homem a ter mais força de contração logo depois que ele retira a sonda. Então ele fica um período de mais ou menos 7 a 10 dias usando a sonda pela uretra e logo depois da retirada da sonda eu costumo esperar 7 a 10 dias, é o tempo de recuperação, e aí eu envio meus pacientes para reiniciarem as sessões de fisioterapia. Então essas sessões elas são feitas tanto na nossa clínica de urologia, né, no centro de urologia, e o paciente também faz algumas sessões, alguns exercícios em casa. Então é um tratamento que é feito tanto dentro do centro urológico, alguns pacientes precisam 2 sessões presenciais por semana, outros vão apenas uma vez, então depende muito da avaliação inicial que a fisioterapeuta vai fazer de cada paciente. Lembrando que a fisioterapia pélvica é uma subespecialização dentro da fisioterapia, então nem todo fisioterapeuta tem essa subespecialização em reabilitação pélvica. Então é muito importante também você estar alerta para essa formação voltada para esse tipo de reabilitação, em particular em homens que vão fazer o tratamento do câncer de próstata. A terceira pergunta é se a fisioterapia ela pode ser feita de forma preventiva. Pode e deve. E ela deve ser feita de forma preventiva, principalmente em algumas situações. Homens que vão fazer a cirurgia da próstata com mais de 65 anos de idade, obesos, diabéticos, tabagistas, homens que têm problemas neuromusculares, né, com questões relacionadas à coluna, uma hérnia de disco, uma dificuldade de locomoção. Por quê? Porque quando nós começamos essa fisioterapia antes da cirurgia, pelo menos um mês ou 15 dias antes da cirurgia, esse homem tem a capacidade de recuperar essa musculatura. O músculo ele precisa de tempo para se desenvolver novamente. E esse trabalho ele não é conseguido de forma muito rápida. Então, sim, a fisioterapia pode e deve ser usada de forma preventiva. Os estudos na literatura médica ainda são controversos. Existem alguns estudos mais antigos que dizem que fazer fisioterapia antes da cirurgia não muda o resultado final. Mas estudos mais recentes, mais modernos, mostram que, embora o resultado final ele seja definido principalmente se o cirurgião consegue ou não preservar o músculo, o esfíncter, mas há indícios científicos de que a recuperação tende a ser mais rápida, em média 4 meses mais rápida, naqueles homens que fazem a fisioterapia antes e após o tratamento da prostatectomia radical. Quarta pergunta é,
Qual o papel da fisioterapia na reabilitação das sequelas pós-tratamento do câncer de próstata? Bom, se você está pensando que a recuperação da fisioterapia ela apenas envolve o controle da continência urinária, não, a resposta é não. Também a fisioterapia pode ajudar você a recuperar a ereção, né? Existem alguns tipos de tratamentos, como a neuroestimulação, né? O próprio biofeedback, a eletroestimulação, que embora tenha o nome eletro, mas não tem nada de choque, você não vai sentir nada disso. A própria utilização da bomba a vácuo. Então existem técnicas que podem acelerar também a recuperação da ereção juntamente com as técnicas tradicionais, que são a preservação do nervo da ereção, são 2 nervos, a técnica robótica ajuda nesse sentido. 2, a utilização de medicações orais, né, os conhecidos aí sildenafil, tadalafil, com orientação médica, lembrando disso. E, em último caso, nós podemos usar as medicações injetáveis para aumentar o fluxo de sangue no pênis e, numa parcela muito pequena de homens, temos também a opção da prótese peniana. Okay? Então, a fisioterapia é uma das ferramentas utilizadas nessa reabilitação masculina. Bom, a última pergunta é como é feita a fisioterapia pélvica masculina. Eu já adiantei para vocês que a fisioterapia ela é feita na clínica especializada, pode ser um centro de urologia como o nosso, que tenha fisioterapeuta, ou então numa própria clínica de físio. Em casa também você vai fazer alguns exercícios. Durante as sessões de fisioterapia existe um dispositivo que chama biofeedback. O que é o biofeedback? É instalado um dispositivo na região da pele ou na região do reto, e toda vez que o paciente faz uma força, ele consegue saber exatamente, olhando na tela de um computador, se ele está fazendo a força correta e na intensidade certa. Então isso ajuda o paciente a conseguir saber se ele está executando o movimento de forma adequada. Outras técnicas, como a eletroestimulação, uma das mais conhecidas é a estimulação do nervo, o tibial, que é um nervinho que fica na perna. E esse nervo, ele também conduz estímulos nervosos que também vêm do esfíncter urinário. Então, quando nós estimulamos esse nervo, indiretamente nós estamos estimulando a atividade do esfíncter urinário. Então, biofeedback, a eletroestimulação, são 2 técnicas muito úteis em centros de referência de fisioterapia e reabilitação pélvica. Há alguns meses atrás eu gravei aqui no canal uma entrevista com a doutora Dalila Duarte, que é uma fisioterapeuta expert na recuperação de homens que passaram pelo tratamento do câncer de próstata. Ela trabalha conosco no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, você pode acessar, eu recomendo fortemente. A entrevista ela coloca de forma muito prática para você que quer saber um pouco mais sobre a fisioterapia pélvica. Então assista, compartilhe essas informações com outras pessoas que talvez possam se beneficiar desse conteúdo. Bom, então mais uma vez eu agradeço a sua atenção. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, acesse o nosso site, que é o www.clinicauruonco.com.br. Nós também criamos recentemente um grupo para conectar homens que receberam um diagnóstico de câncer de próstata ou que já fizeram tratamento para o câncer de próstata. É um grupo privado onde você vai poder compartilhar suas experiências durante o tratamento e também aprender um pouco mais com as experiências de outros homens. Então, acesse no link que está aqui na descrição desse vídeo. É um grupo restrito, então nós deixamos entrar realmente quem procura saber um pouco mais sobre tratamento e reabilitação do câncer de próstata. Então eu acredito que conectando pessoas, às vezes a dúvida de um ajuda a responder a dúvida de mais 10, de mais 20 pessoas. Então participe desse grupo, vai ser um prazer ter você lá para interagir e mande suas dúvidas através desse canal de comunicação. Mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.